Estamos começando mais uma edição dos Retratos Regionais Cenário Econômico. Estou aqui com a Nayara Freire, que vai apresentar o cenário mundial, brasileiro e da economia fluminense. E eu, William Figueiredo, vou apresentar na sequência o perfil do panorama da economia da capital, ou seja, do município do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos apresentar os dados do segundo trimestre. Nayara, com você. Bom, nesta edição é importante fazermos uma análise do que aconteceu com a atividade econômica na economia brasileira, na economia internacional, nos primeiros 6 meses do ano de 2018 e, além disso, mapear quais são os riscos, tanto internos quanto externos, à economia e o que esperar da atividade, o que esperar do mercado de trabalho, da inflação. Bom, o ano de 2018 ele foi muito marcado pela frustração das reformas estruturais. Estamos destacando aqui a reforma tributária, a reforma previdenciária. O governo Temer não conseguiu aprovar essas reformas que são fundamentais para construir um crescimento econômico sustentável. Então, claro que se criou na economia um ambiente de incerteza e isso afeta diretamente a confiança. Então, por mais que tivemos uma recuperação da confiança no início do ano, essa recuperação não se manteve e acabou mostrando algum sinal de pessimismo, de deterioração, que teve seu nível potencializado, principalmente com a greve dos caminhoneiros, que aconteceu no último mês de maio. Esse gráfico mostra de forma bem clara como é que tem se movimentado a confiança do empresário industrial. A linha pontilhada em vermelho mostra os pontos acima dela como otimismo e os pontos abaixo como pessimismo. O que a gente observa no início do ano de 2018 é de uma leve recuperação da confiança que não se mantém. E com a greve dos caminhoneiros em maio, essa deterioração da confiança se potencializa, se acelera, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Quais foram os resultados? A solução do governo para a greve resultou em mais carga tributária e, sobretudo, o aumento do custo para o setor produtivo. Então, a gente observa o reajuste da tabela de frete mínimo, que acaba impactando diretamente o setor produtivo. Então, essa confiança, principalmente no estado do Rio de Janeiro, sofreu grande deterioração, que agora o empresário fluminense está pessimista em relação à economia. E é importante destacar nesse gráfico que existia uma certa distância entre o ICEI Brasil e o ICEI RJ, que se aproximou principalmente agora, depois de maio, basicamente. Então, quais foram os fatores que influenciaram essa deterioração do ICEI RJ, né? O que mais impactou essa mudança do indicador? A gente observa que a percepção do empresário industrial em relação às condições atuais da economia brasileira se aproximou bastante do que ele já acreditava da economia fluminense, que já era um pessimismo. Então, com todo esse cenário de greve, paralisação e crise política, a percepção do empresário se deteriorou em relação à economia nacional. Claro que isso tem grande impacto na atividade econômica, como mostram esses dois gráficos de produção industrial e de volume de serviços. A produção industrial, apesar de estar mostrando uma variação positiva, ainda vem se movimentando de forma bem aquém do que era esperado no início do ano. A linha tracejada em laranja representa a produção industrial brasileira e a linha azul, a produção industrial fluminense. Por mais que a produção industrial fluminense tenha mostrado uma variação maior do que a nacional, que se aproxima aí de 4%, é importante destacar que essa recuperação da atividade ela é muito concentrada, principalmente em setores ligados à exportação. Vamos destacar aí o setor automotivo, o setor de metalurgia e com isso também a gente também tem um dinamismo aí da extrativa, da produção da extrativa. Já no Brasil, essa recuperação ela é muito mais disseminada, então a recuperação da indústria fluminense, apesar de mostrar uma variação maior, ela é muito concentrada. Quando estamos falando de volume de serviço, o cenário é ainda mais preocupante, porque tanto no cenário nacional quanto no cenário fluminense, a gente tem uma variação ainda negativa. Por mais que a trajetória seja ascendente, ainda há retração do indicador. Então, no estado do Rio, há uma queda no acumulado em 12 meses de quase 5%. E é um cenário ainda pior do que o nacional. Também pela crise que o estado vem passando e o setor de serviço é muito importante para a economia fluminense, é um setor muito forte na economia fluminense. Então, com um grande número de demissões, com atrasos de salários, tudo isso tem afetado a renda da população e acaba dificultando a recuperação do setor. O gráfico do mercado de trabalho corrobora com todo esse cenário.
O que a gente pode ver aqui é o saldo do mercado de trabalho no acumulado dos últimos 12 meses, que mostra um saldo positivo para o cenário nacional, ou seja, há mais admissões do que demissões, enquanto no estado do Rio de Janeiro esse cenário ainda é negativo, o estado ainda continua demitindo mais do que contratando. E é importante destacar que esse é o pior cenário entre os estados. Então, o que a gente observa com isso é uma taxa de desemprego um pouco mais alta no Rio de Janeiro do que no Brasil, 15% contra 13,1%. É importante destacar que o estado do Rio ainda apresenta o pior cenário de todos os estados brasileiros. Então, essa crise fiscal que vive o estado ainda está afetando muito o mercado de trabalho como atividade econômica. Diante de todo esse cenário, surgem algumas perguntas sobre os próximos meses do ano. Quais são as perspectivas? É possível haver mudanças? Quais são os riscos à frente, tanto internos quanto externos? O que a gente pode esperar? Quais são as nossas expectativas para a atividade? É interessante olhar todo esse cenário a partir desse mapa. Esse mapa destaca as principais tensões que ocorrem no mundo atualmente e o que nós veremos para os próximos meses. Destacando aqui algumas potências, no caso dos Estados Unidos, nós possivelmente teremos uma aceleração do aumento da taxa de juros, que pode acabar atraindo mais investimentos para os Estados Unidos e isso prejudicando países emergentes como o Brasil. Além disso, as tensões comerciais com a China, principalmente com a taxação de importação de produtos chineses, que por se tratar de uma cadeia produtiva acaba afetando outros países do mundo. Temos também algumas tensões políticas na Europa, como, por exemplo, o surgimento de alguns grupos de extrema-direita no leste europeu, na Itália, e ainda a indecisão sobre a saída do Reino Unido do grupo. Na América Latina, vale destacar principalmente a crise fiscal na Argentina, que é o principal parceiro brasileiro, como isso pode afetar as exportações brasileiras. E dentro desse cenário está o Brasil, principalmente com as incertezas em relação às eleições. O que esperar do próximo presidente? Será possível manter ou retomar as reformas estruturais? Como a inflação pode se movimentar nesse cenário? O que esperar da taxa de juros? Então, diante de todo esse cenário de incerteza e de riscos, tanto internos e externos, a gente vê, em relação à última edição, uma revisão das nossas expectativas, tanto para a economia do Rio como para a economia do Brasil. Esse gráfico é bem ilustrativo, porque ele mostra o que se esperava do crescimento do PIB no início do ano. A barra em azul representa a economia fluminense, a barra em laranja a economia nacional. Então, a gente vê uma redução nos dois cenários, tanto do Estado quanto do Brasil. Então, a projeção para o PIB saiu de 1,9% no estado do Rio para 1,4% e no Brasil de 2,8% para 1,7% no ano de 2018. Então, tanto no cenário fluminense como nacional, a gente vê uma redução das expectativas em relação ao crescimento econômico, principalmente por esse ambiente de incerteza. Nesse mesmo sentido, as expectativas para o desemprego da economia continuam bem alta, porque com a retomada da atividade muito lenta, o desemprego continua no nível bem alto. Por outro lado, nós não temos pressão sobre a inflação, principalmente por causa do alto nível de ociosidade da economia, então essa inflação vai se manter dentro da meta estabelecida. E também não será possível uma redução considerável da taxa de juros, até porque com o ambiente de grande incerteza não há espaço para isso, o que dificulta também a retomada dos investimentos. E qual seria a solução para ter um crescimento econômico mais sustentável, realmente reduzir o número de desempregados na economia? Sem reformas estruturais isso não é possível. Quando a gente olha a trajetória da dívida pública, um percentual do PIB, a gente observa uma trajetória ascendente e a dívida tem tomado realmente uma trajetória explosiva, alcançando 85% do PIB agora no ano de 2018. E qual é a solução, né? Qual o esforço fiscal do governo para poder conter o aumento dessa dívida? O esforço fiscal seria basicamente equivalente a 1,6% do PIB. Esse gráfico é interessante porque ele mostra como é que esse esforço se reduziu com
com a redução da taxa de juros. Ele estava ali no início de 2017 em quase 8%, ou seja, o governo tinha que fazer um esforço, uma poupança de quase 8% do PIB para poder paralisar a dívida ou estabilizar, né, essa trajetória de crescimento. E com a redução da taxa de juros, esse esforço também se reduziu, alcançando 2% do PIB. Contudo, o que tem sido feito, né, com um orçamento muito engessado, com um grande percentual de despesas obrigatórias, o governo ainda tem apresentado um déficit, ou seja, despesas maiores do que receitas, né, uma dívida crescente. Esse déficit representa quase 2% do PIB, ou seja, o esforço fiscal do governo é conter esse déficit e ainda fazer um superávit de quase 2%. No total, esse esforço representa 3,43% do PIB. Então, sem reformas estruturais, o governo não consegue estabilizar a trajetória da dívida pública, o que impede um crescimento mais sustentável da atividade. No Rio de Janeiro, o cenário não é tão diferente. Quando a gente olha a série histórica da dívida do Rio, do estado do Rio, ela também é ascendente, né? Desde 2013 ela vem num crescimento considerável, chegando a 270% da sua receita, e mesmo com a aprovação do regime de recuperação fiscal, a estimativa ainda é de déficit no orçamento, basicamente de 10 bi no ano de 2018. Então, sem contenção da trajetória explosiva da dívida, sem um esforço de mudar as estruturas do orçamento, né, sem reformas, principalmente em relação às despesas com previdência, não será possível retomar o ajuste orçamentário do estado do Rio e o mesmo que acontece em relação ao Brasil. Esse cenário tem impacto em todo o estado do Rio de Janeiro e é importante a gente olhar o detalhe em cada região. William, quais são os impactos para a região e quais são as perspectivas? Então, Nayara, especificamente na capital, que é a região que nós vamos analisar aqui hoje, ou seja, o município do Rio de Janeiro, a gente observa que o desemprego ainda é muito forte. Você tem hoje na capital, como seu maior polo, o setor de serviços, né, que é altamente demandante de mão de obra, né? Mas quando você tem uma atividade econômica em recessão, ou seja, crescendo pouco, como já colocou aqui anteriormente a Nayara, você vê que esse setor, mais na frente a gente vai ver os detalhes, ele está gerando poucos empregos, né? E você tem, na sequência, uma atividade industrial no Rio de Janeiro também muito forte. A capital hoje é o maior polo industrial do estado do Rio de Janeiro. 21 das 24 segmentos da indústria de transformação estão na cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, o Rio de Janeiro, que todo mundo pensa que é só serviços, comércio ou turismo, não, na verdade ele é um grande polo industrial. Mas essa indústria na cidade do Rio de Janeiro, a sua produção vem caindo, como mostra a sondagem industrial do mês de junho do sistema Fijan, né? A demanda tem sido atendida consumindo estoques, ou seja, a produção ainda não está sendo, não estamos aumentando a produção, né? E isso você vai combalir as finanças dessas empresas, né? Que, como a sondagem também mostra, estão com sérias dificuldades financeiras de crédito e baixa margem de lucro, né? Sem lucro, essas empresas não conseguem investir, né, ou gerar emprego, porque grande parte do capital utilizado para investimentos é normalmente, na economia fluminense e no Brasil, capital próprio, uma vez que a gente sabe que o custo do capital no mercado ainda é muito elevado. Você percebe essa queda de produção também quando a gente observa os dados da utilização da capacidade instalada, ou seja, o quanto do maquinário, né, o quanto do parque fabril do município do Rio de Janeiro está sendo utilizado. E o dado mostra ali, entre 2018 e janeiro e 2018 junho, uma queda dessa utilização. Era de se esperar, né? Uma vez que a produção está caindo, você está utilizando menos da sua capacidade instalada, né? Hoje nós estamos quase 10% abaixo da nossa média histórica na cidade, que é de 64%. E os principais entraves apontados pelos empresários na sondagem industrial para essa menor atividade econômica são uma demanda interna insuficiente, e aí a Nayara já apresentou os dados do mercado brasileiro e do estado do Rio de Janeiro, mostrando que ainda que a retomada da economia brasileira tenha tido 1% de crescimento ano passado, esse ano deve crescer também por volta de 1%, você não tem esse reflexo ainda na cidade do Rio, né? A elevada carga tributária, isso afeta
a toda a atividade econômica, seja indústria, comércio, serviço, e a reforma tributária ainda não entrou nas discussões no Congresso, né? E você tem um dado importante que apareceu logo depois da greve dos caminhoneiros, pela primeira vez em destaque aqui na sondagem industrial, que é o medo da falta ou alto custo de matéria-prima, né? Então, esse traz um novo alerta para o setor industrial, que é ficar sem a matéria-prima e assim sem poder produzir e fazer suas entregas. Como eu falei, o mercado de trabalho da capital, você tem ainda demissões, né? No primeiro semestre, você teve mais de 4 mil postos de trabalho fechados somente na cidade do Rio de Janeiro. O número ainda é alto, mas se a gente compara ele com o primeiro semestre do ano passado, ele representa apenas 10%, ou seja, ano passado a gente fechou 40 mil vagas, esse ano a gente fechou 4 mil vagas, né? Ou seja, diminuiu o ritmo. Mas ainda assim, a cidade do Rio de Janeiro é onde se fecha 6 em cada 10 vagas em todo o estado, né? Mas lembrando também, a cidade do Rio de Janeiro é onde se emprega mais da metade dos trabalhadores com carteira assinada do estado do Rio de Janeiro, né? E aí, onde é que essas vagas estão sendo fechadas? Principalmente na indústria, você tem ali quase 7 mil vagas fechadas, e no comércio, outras 6 mil vagas fechadas. Na indústria, você tem fechamento de vagas, sobretudo na atividade de construção, e aí principalmente nas obras de infraestrutura, e a gente tem que lembrar, né, o cenário de crise fiscal do Estado, né? O Estado é o grande indutor de obras de infraestrutura, e sem capacidade de investir, esse setor continua paralisando suas obras ou concluindo as que ainda estavam sendo feitas, mas não lança novos projetos, e aí você continua perdendo postos de trabalho nesse setor. Você também tem a indústria de transformação, a indústria manufatureira fechando vagas, né, principalmente nos setores de alimentos e bebidas. E lembrar, né, que alimentos e bebidas também depende da renda, assim como o comércio em geral, que também é outro setor que fecha vagas. E a renda vai depender, só vai voltar a crescer quando a gente tiver uma retomada da atividade econômica como um todo, né? O setor de serviços sobressalta o saldo positivo, né? São quase 8 mil vagas, né? Mas o setor de serviços, ele ano passado fechou 16 mil, esse ano contratou 8 mil, né? É até estranho num cenário de queda de atividade econômica que o setor de serviços está contratando. Mas aí nesse ponto é importante ressaltar que metade das vagas do setor de serviços abertas na cidade do Rio de Janeiro foram na área de educação. Foram contratação de professores, né? O que dá um alento, né? Que se a gente está investindo em educação, a gente deve ter ganho de produtividade, melhora do capital humano, que é um grande ativo não só da cidade, mas como o estado do Rio de Janeiro como um todo, assim gerando perspectivas positivas para os próximos anos, né? Para o futuro. Quando a gente olha o dado de segurança, que é outro dado importante, né, para a atividade econômica, né? Porque sem segurança você tem dificuldade de produzir, do seu trabalhador chegar ou sair do seu estabelecimento comercial ou industrial, né? As pessoas circularem na rua para consumirem, a carga circular, né? A matéria-prima chegar, o produto final sair da fábrica e chegar no distribuidor ou no comerciante final. Você observa que, a partir da intervenção, os indicadores de roubo de carga melhoraram sensivelmente na cidade do Rio de Janeiro. Tivemos uma redução de mais de 50% no número de roubos de cargas, comparando o junho no segundo trimestre de 2018 com o segundo trimestre de 2017, ou seja, antes da intervenção, né, antes da GLO, do Decreto da Garantia da Lei e da Ordem, e hoje já depois de 5 meses de intervenção. Então não há dúvidas que o processo de intervenção gerou resultados positivos para a cidade do Rio de Janeiro. Ainda assim, os números são alarmantes, né? Você tem ainda 11 cargas roubadas todos os dias na capital. Mais importante destacar que a média do estado são de 26, é mais do que o dobro, né? E por onde é que estão, então, se não estão na capital, onde é que estão acontecendo mais roubos? Principalmente na Baixada Fluminense e na região leste fluminense, área de São Gonçalo e Itaboraí. Esse crime ele tem migrado, como mostrou a nota técnica do sistema Fijan de roubo de cargas, divulgada agora no mês de agosto. Um outro indicador importante a analisar é a letalidade, né? Que em linhas gerais, né, é o homicídio, né? Você tem o homicídio, o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, a lesão corporal seguida de morte e o homicídio decorrente da oposição à intervenção policial, né? Ou seja, aquelas pessoas mortas nas ações das polícias, né? Você observa também, depois da intervenção, uma queda nos índices de letalidade na cidade do Rio de Janeiro. Mais um dado positivo.
uma redução menor do que do roubo de cargas, caiu apenas 5%. Ainda assim, né, nós estamos aí falando de 30 vidas a menos perdidas nos últimos 12 meses. Qualquer dado nesse sentido é importante comemorar. Mas ainda assim, na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem 6 pessoas sendo assassinadas, né, ou seja, sofrendo letalidade violenta todos os dias, né? A média do estado, mais uma vez, é muito maior, é de 19. E aí, mais uma vez, a Baixada Fluminense é onde se concentram os maiores indicadores. Um dado que traz perspectivas positivas para a cidade do Rio de Janeiro, e não só para a cidade do Rio de Janeiro, mas para todo o litoral fluminense, todos os municípios de frente ao mar, desde Angra até Campos do Goytacazes, é o aumento da geração e arrecadação de royalties, decorrente do aumento da produção de petróleo e, logicamente, agora principalmente nos últimos meses, do aumento do preço do barril de petróleo, né? Só entre 2016 e 2017, os royalties arrecadados pela cidade do Rio de Janeiro aumentaram quase 40%, né? Chegamos novamente próximos a 100 milhões de reais arrecadados por ano. Já tivemos momentos melhores, como 2010, 2013, onde chegava a 140 milhões. Mas a perspectiva é que esse número volte aos patamares de 2010 e 2013, principalmente por conta dos leilões que ocorreram recentemente, do aumento da atividade do pré-sal e também do aumento do preço do barril de petróleo. Então temos perspectivas positivas de aumento de arrecadação para essas prefeituras, não só da capital, como de todo o litoral fluminense. E esses dados de melhora da atividade econômica, né, que a Nayara trouxe aqui, crescimento da economia brasileira, da economia fluminense um pouco menor, melhora da segurança na cidade a partir da intervenção, melhora da arrecadação, dado o aumento da atividade econômica e também da geração de royalties, né? Isso traz perspectivas positivas para os empresários, quanto ao aumento da demanda agora no segundo semestre de 2018, em linha com os empresários da média do estado do Rio de Janeiro e com os empresários brasileiros, né? Principalmente puxados, né, pelas exportações, né? Como a Nayara mostrou, o mundo tem crescido mais do que o Brasil e a expectativa é de crescerem mais ainda, então o mercado externo é sempre uma opção. Mas no caso das exportações, principalmente falando de indústria, que esse é o dado da sondagem industrial, ele não versa só para o mundo, né? A indústria tem a capacidade de buscar outros mercados, como por exemplo São Paulo, Minas, que já apresentam uma retomada da atividade econômica melhor do que o Rio. Então esses empresários estão otimistas que eles vão vender seus produtos para fora do país ou para fora do estado. Essa é uma característica importante da indústria, que tem essa capacidade de buscar outros mercados para enfrentar momentos de conjunturas negativas locais. A geração de emprego e de investimento deve ficar para um segundo momento. Primeiro, tem que ter uma retomada da atividade, a maior venda de produtos, lembrando o aumento da margem de lucro, da sua capacidade financeira, para aí sim pensar em retomada de investimentos e contratações, né? Em termos de investimentos, nós temos mapeados mais de 2 bilhões de investimentos, de grandes investimentos, só na capital do Rio de Janeiro, né? Nós estamos falando aqui de mais de 800 milhões na expansão de uma rede hospitalar, mais de 400 milhões numa alça de ligação da ponte, ligando a ponte de Niterói na Avenida Brasil e na linha vermelha, né? E mais de 1 bilhão e 200 milhões em obras, principalmente de infraestrutura, como o Transbrasil, obras também do Minha Casa Minha Vida, uma expansão de uma fábrica de fármacos. Então nós temos diversos investimentos acontecendo. Então, esse volume de investimentos ainda não está no mesmo patamar de 2012 e 2014, né, nos tempos áureos do Rio de Janeiro. Mas só esse dado positivo de mais de 2 bilhões em grandes investimentos acontecendo já traz perspectivas positivas, tanto para os empresários, né, por exemplo, da construção, que vão poder oferecer seus serviços, quanto para a sociedade, que vê aí perspectivas positivas de aumento de emprego e geração de renda. Agradecemos a todos a audiência nessa nova edição dos Retratos Regionais de Cenário Econômico. Esperamos todos vocês em novembro, na próxima edição. Obrigado.